Eu quero falar aqui sobre a palavra do Senhor no livro de Gênesis 37, sobre os irmãos de José. E quem era essa família? Que qualidade tinha essa família? Mas antes de a gente falar, se inscreva no nosso canal, para que chegue e alcance outras pessoas que necessitam dessa palavra, amém? Eu agradeço, que Deus abençoe você. Eu sou a missionária Risa e estou aqui para falar algo sobre quando nós, pais, trazemos problemas para a nossa própria família. Como? Quando a gente tem preferência em um filho. Jacó, ele amou Raquel, mas Labão o enganou e deu Lia como esposa, e ele não amava Lia. Ele teve filhos com Lia e através dos filhos houve problemas na família de Jacó. Ele cuidava como pai, ele honrava como pai, ele educava como pai, mas quando a sua esposa Raquel, a qual ele amava, e teve um filho chamado José e outro Benjamim, que José era filho da mulher que ele amava e filho da sua velhice, ele o amou mais do que seus irmãos. Ele preferia José. Ele dava mais atenção, mais amor, mais carinho. E daí começou um problema sério na família. Que problema é esse? A família de Jacó tinha problemas naquela época de conspiração, violência e luto. A conspiração começou quando os seus irmãos iam pastorear as ovelhas do seu pai, e José era mandado pelo seu pai para levar comida para os seus irmãos, e José chegava e contava coisas para o seu pai que entristecia. E os seus irmãos já ficavam com raiva de José, já tinha essa mágoa de José. E para piorar a situação, o pai compra uma túnica de mangas longas, colorida, e dá para José. Isso simboliza, naquela época, né, uma realeza. Ele era melhor, que ele era maior, tinha posição melhor entre os irmãos. Então começou a surgir uma grande conspiração. A inveja entrou, o ciúme, e os irmãos se sentiam rejeitados, desprezados pelo seu pai. O que eu quero dizer é que isso não mudou muito. Hoje nós vivemos no século XX, a qual a tecnologia aumentou, a qual muitos pediatras, psicólogos, pedagogos, educações, professores, mas dentro de muitos lares nesta hora, existem mães e pais que desprezam o seu filho e dá atenção mais a um do que a outro. Então, o que é que traz muitas vezes a rebeldia para dentro de uma casa? Às vezes você pensa que dar tudo a um filho, isso é forma de amor, mas não é. Porque às vezes não adianta você dar tudo que ele precise materialmente falando, e o que ele mais precisa é da sua atenção, da sua compreensão, da sua amizade, de diálogo, de uma forma de amor, de afago, e isso você não tem dado a seu filho. Então você tem trazido para a sua casa revolta, conspiração, violência. E o que acontece? Eles começam a se rebeliar, a ficar rebelde para chamar a atenção dos seus pais. Você acha normal hoje uma pessoa se identificar como um cachorro? Você acha normal hoje uma pessoa se identificar como um leão, como um cavalo? Por qual motivo as personalidades das pessoas têm mudado tanto no século a qual tem tudo nas mãos? Aonde está a negligência disso? Onde está acontecendo isso no meio da família? Por quê? Porque isso vem acontecendo no século que a gente vive. As pessoas hoje são mais amantes do seu celular. Famílias inteiras vão jantar fora e você olha no restaurante e não tem ninguém conversando. Todo mundo está no seu celular.
Uma mãe quer falar com seu filho hoje, ela manda uma mensagem pelo WhatsApp. Porque ela não tem comunicação mais. A mesa hoje não se faz mais parte da família. O que faz parte de uma família hoje é o celular, é um computador, é um fone de ouvido, é a tecnologia. Não existe diálogo, não existe mais atenção, não existe mais afeto, não existe mais conversa, não existe brincadeiras mais. Você não vê criança brincando na rua como uma criança normal. Você vê uma criança 24 horas ligada em um computador, no videogame. A mãe dá todo tipo de brinquedo, tudo tem. Tudo que for da tecnologia avançada, hoje criança tem, mas não tem algo essencial. Mãe e pai dentro de uma casa. Aí a mãe diz, eu não tenho tempo. Trabalha pai, trabalha mãe, para que os desejos e o materialismo seja realizado na vida dos filhos, mas a atenção, a educação e o exemplo dentro da casa não existe. E quando existe, há uma preferência entre irmãos. Há uma preferência, há um cuidado maior. E o pai ainda diz, não, porque ela é menina, não, porque ele é menino, não, porque ele é menor. E alguém se sente desprezado, alguém se sente acuado e esquecido pela própria família. Então, a mãe chega com um aparelho, com um celular de última geração, um computador, ela acha que está fazendo tudo, mas a ausência dela, dos pais, está criando dentro do seu lar separações, violência e até mesmo luto. Porque muitos filhos matam pai e mãe por dinheiro, por riqueza, porque aonde está a negligência da sua educação? Porque os pais nunca disseram não, nunca ensinaram e eles furtam o próprio pai. Eles começam a mentir. O que foi que os irmãos de José fizeram? Mataram o seu irmão, mancharam sua túnica de sangue, levantaram uma mentira e levaram para o seu pai. Tiraram do seu pai a coisa que ele mais amava. Por quê? Por causa da rejeição. Então eles achavam que o fato dele ser rejeitado era por causa de José. Então, tirando José de cena, eles voltariam a ter a atenção do seu pai. Cuidado, para que você não traga isso para sua casa. Para que você não traga para sua casa morte, luto e desgraça. Reexamine, faça uma autoanálise de como está a sua casa e a sua família hoje. Que tipo de educação você tem dado a seus filhos? Qual é o maior bem do seu filho hoje? É um aparelho celular? É um computador? É um videogame de última geração? É você permitir que o seu filho faça da sua casa o que ele quiser? As amizades do seu filho, quem são as amizades dele? Qual é o círculo de amizade dele? Qual é a senha do celular do seu filho? Por qual motivo você não tem acesso ao seu filho de ensinamentos bíblicos? Você talvez não seja evangélico, mas que você dê uma educação ao seu filho para ele aprender a dar valor àquilo que você coloca na mão dele, para ele valorizar pai e mãe, para ele entender e ele receber de você aquilo que ele tanto almeja, a atenção, o cuidado, o amor. Cuidados com os presentes que você dá mais a um e a outro não. Cuidar das faltas e as lacunas que você tem deixado nos sentimentos do seu filho. Cuidado para que amanhã o seu filho não venha se revoltar com você
ia haver uma desgraça na sua casa, ele lhe matar, ou ele tentar suicídio, ou ele entrar em caminhos de drogas, de prostituição, de álcool, porque as dores emocionais dele, do desprezo que ele sente, da falta de atenção, de carinho, de diálogo. E quando você está em casa de folga do trabalho, você convida amigos para bebedice na sua casa, esquece que tem um filho no quarto trancado 24 horas e o melhor amigo dele é um computador. Tome cuidado. Ou você apresenta mais um e o outro não. Talvez o outro esteja rebelde para chamar a sua atenção e você não está sabendo lidar com essa situação. Então, hoje, as famílias estão perecendo porque a tecnologia está tomando conta das educações. É muito mais fácil o meu filho ficar quieto e parado assistindo um filme no celular do que eu estar educando ele de verdade, como deve ser. Muitas famílias hoje estão padecendo, sofrendo por falta de conhecimento. Muitas mães estão perdendo seus filhos para tráficos, para bebida, para o alcoolismo, para a prostituição. Por quê? Por falta de atenção. O caráter daquela criança não foi formado, não foi forjado. Simplesmente a mãe achou que estava fazendo certo. Amar não é dar tudo que um filho quer. Amar é dizer não na hora certa. O não vale muito mais do que um sim. Tira seu filho do abismo. Quantas discórdias e irmãos dentro de casa que se odeia porque se sente desprezado. E o outro se sente no direito de mandar em tudo, de fazer o que quer e tirar direito do outro irmão. Com consentimento de pais. Cuidado. Isso vai trazer violência, conspiração e morte. Esta hora que eu estou aqui gravando este vídeo, tem famílias e filhos que estão conspirando, arquitetando em matar seus pais e a sua família. Simplesmente porque se sente desprezado, sente desigualdade e a mãe não sabe lidar com isso. Então, eu aconselho você procurar uma ajuda psicológica para a sua família, uma terapia familiar, porque os erros não estão muitas vezes no filho, está no caráter que ele foi formado e talvez seja o seu. Porque os nossos filhos nos representam. Amém?